Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos exclusivamente de Flamengo. Vocês que não gostam de ouvir de seleção brasileira, fiquem tranquilos, até porque estou gravando esse vídeo antes do jogo da seleção brasileira contra a Croácia, e aí não tem como adivinhar o que vai acontecer dentro de campo, embora eu esteja torcendo, obviamente, para uma vitória da seleção brasileira e quem sabe passar em primeiro, porque depende do resultado do jogo do Marrocos contra o Haiti. Mas, no vídeo agora, como eu disse, vamos falar de Flamengo, porque temos novidades na negociação da venda de Emerson Royal ao Aston Villa da Inglaterra e tem também clube russo de olho em Léo Ortiz. A gente vai trazer essa situação e o BAP, presidente do Flamengo, enviou um documento enorme de 65 páginas à CBF com sugestões para melhorar o futebol brasileiro. E eu vou trazer aquilo que eu entendi que é o mais importante, pelo que eu acho que vocês vão entender e gostar de saber também, conhecendo um pouco vocês que estão inscritos aqui no canal Vene Casagrande. Não deixe de se inscrever no canal, solta o dedo no like, ativa a notificação, compartilha o vídeo. Vamos fazer o canal Vene Casagrande chegar a, quem sabe, 500 mil inscritos ainda nessa temporada. Também não deixe de hypar o vídeo, porque isso é importante, beleza? Eu vou começar falando desse documento aí. O Flamengo, nos últimos meses, e não é segredo para ninguém, toda vez que o BAP, presidente do Flamengo, dá uma entrevista, seja para algum veículo de comunicação ou até mesmo para a Flamengo TV, TV oficial do clube, ele sempre menciona a preocupação dele como instituição em evoluir o futebol brasileiro. E ele está sempre dando sugestões. Dessa vez, as sugestões foram enviadas à CBF, de uma maneira, repito, institucional, de Flamengo para a entidade máxima do futebol brasileiro. E eu vou trazer aqui alguns pontos. Nesse documento aí de 65 páginas, o Flamengo cita redução de número de rebaixados, contra gramado sintético, vocês já sabem. O Flamengo também fala sobre melhoria de calendário, estrutura, tudo o Flamengo mencionou nesse documento. E o calendário, o que o Flamengo sugeriu nesse documento. Jogos em horários fixos, às terças, quartas e quintas, 7 horas da noite e 21, que é o famoso 9 horas da noite. Sábado, 4 horas da tarde, 6 horas da noite e 8 horas da noite. Domingo, 4 horas da tarde e 6 horas da noite. No verão, 5 horas da tarde e 7 horas da noite, por motivos óbvios, por conta do calor que afeta grande parte do país. Tempo de jogo, isso é bacana a gente mencionar. Neste tema, o Flamengo sugere a adoção de tecnologias como impedimento semiautomático, algo, inclusive, que já foi prometido pela CBF e não cumprido até o momento, saída de bola automática na lateral e na linha de fundo e falta dentro ou fora da área, usando essa tecnologia. Além disso, sugere aplicação rigorosa e padronizada de punições contra simulações, cera, reclamações excessivas e pressões sobre a arbitragem. Bom, sobre cera, eu acho que vai ter muito jogador do Flamengo sendo punido, porque tem vários que gostam de fazer uma cerinha. Infraestrutura, e aí entra a questão de gramado sintético. O Flamengo sugere a adoção de um padrão em todos os campeonatos, tanto da Série A quanto da Série B, de gramado natural híbrido, nos padrões internacionais, ou seja, contra grama sintética. E situação financeira, o Flamengo sugere o aprimoramento, digamos assim, e a aplicação do fair play financeiro, pelo menos até 2035, para que todos os clubes estejam em uma situação de equilíbrio operacional, somada a uma recuperação perceptível em indicadores chaves financeiros e mecanismos que desestimulem o uso abusivo da recuperação judicial. Esse é um trecho do documento enviado pelo Flamengo à CBF. Eu particularmente aprovo tudo que for para melhorar o futebol brasileiro, eu vou ser a favor. Vai ter clube aí sofrendo que não vai ser a favor, sabe por quê? Porque prefere fazendo errado, porque prefere contratar sem ter dinheiro para pagar, porque prefere fazer loucuras financeiras mesmo não tendo dinheiro em caixa. E a gente está vendo vários clubes sofrendo aí transfer ban. O Botafogo, gente, o Botafogo tem 6 transfer ban. Isso é um absurdo. O Vasco aí, recuperação judicial, fazendo contratações. Como justificar isso? Tem Corinthians também. Enfim, eu acho que tudo que é para melhorar o futebol brasileiro eu vou ser a favor. Mudando de assunto, mercado da bola agora, Emerson Royal, galera.
O Flamengo vem negociando essa venda de Emerson Royal ao Aston Villa. A primeira proposta foi de 9 milhões de euros. O Flamengo ficou balançado, mas aí o Aston Villa entendeu que pode aumentar essa proposta e comunicou aos empresários do atleta que toparia fazer uma operação envolvendo 10 milhões de euros. E aí dá um pouco mais de 60 milhões de reais. Ainda é abaixo do valor final que o Flamengo pagou para ter Emerson Royal. Por que eu falo valor final? Porque o Flamengo pagou imposto, pagou também uma taxa aos empresários, o que é normal, que é a famosa comissão. Então, assim, no fim das contas, o Flamengo ainda sairia no prejuízo. Porém, eu acho que recuperaria grande parte desse prejuízo, porque eu não vejo o Emerson Royal crescendo de produção com a camisa do Flamengo, se valorizando até 2028, que é quando acaba o contrato dele, a ponto de o Flamengo fazer uma venda melhor do que 10 milhões de euros. A Avenir vai vender e vai ficar com quem no banco de reservas? Tem o Daniel, lateral direito, cria do Flamengo, destaque sub-20, já performou bem no time profissional, e o Flamengo pode muito bem ir ao mercado e contratar alguém para ser reserva, porque o Emerson Royal foi contratado por essa quantia para ser titular absoluto, porém chegou aqui e não conseguiu performar bem. Pelo contrário, tem 40 jogos com a camisa do Flamengo, eu chutaria que em 10 jogos ele fez bons jogos, e olha que eu estou sendo bonzinho, porque eu acho que nem 10 ele conseguiu fazer. Então, eu venderia, ainda mais aumentando a proposta para 10 milhões de euros. E para finalizar nosso vídeo, galera, Léo Ortiz na mira do Zenit, para vocês entenderem. O Zenit hoje tem o Nino, zagueiro brasileiro que se destacou com a camisa do Flamengo, vocês vão se recordar. O Fluminense está tentando repatriar o Nino. As negociações vêm há meses já acontecendo, mesmo com o retorno do Thiago Silva, o Fluminense quer o retorno do Nino. Se o Nino for vendido ao Fluminense, o Zenit já avisou, que é o Léo Ortiz do Flamengo. O Léo Ortiz agrada e muito, jogador de seleção brasileira. Foi cotado, estava inclusive na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Não tem proposta ainda, não tem conversas ainda. O que tem é o Flamengo nos bastidores ciente que o Zenit quer sim o Léo Ortiz, caso o Nino seja vendido ao Fluminense. E aí, diferentemente do Emerson Royal, eu sou totalmente contra a venda do Léo Ortiz. Ele vai ser reserva, o titular, é um jogador muito importante. Se começou bem a temporada ou não, é um jogador muito importante. Então, eu não venderia, estamos falando de um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. A qualidade técnica dele é difícil você achar, independentemente da quantia e do valor. O Flamengo, nesse momento, não pode pensar no lado financeiro, embora tenha necessidade de fazer receita com venda de jogadores. Mas eu acho que a prioridade do Flamengo tem que ser o ganho técnico, dentro de campo, dentro das 4 linhas. E para você ser campeão, você precisa de jogadores como é o Léo Ortiz, atualmente para o Flamengo, muito importante. Minha opinião com as informações. Agora eu quero a opinião de vocês, podem comentar à vontade. Brasil e Escócia, e a gente vai falar sobre o provável time da seleção brasileira com uma novidade, tá? E não estou falando do Neymar, estou falando uma novidade no time titular. Eu particularmente não esperava, e eu vou querer saber de vocês se vocês esperavam, se vocês concordam com o Carlo Ancelotti. Tem também crise no Vasco da Gama, pois é, Pedrinho, presidente Pedrinho afastado. Teve gente até brincando nos bastidores do Flamengo. Desse jeito nem vamos precisar gastar dinheiro com advogado para entrar na justiça por conta da venda. Enfim, tem também proposta para Everton Araújo. Pois é, proposta de clube europeu. E aí? Lembrando que o Flamengo já tem uma proposta em mãos do Emerson Royal. E a gente vai trazer atualizações envolvendo esse assunto. Mas antes, galera, quero dizer o seguinte. Dia de seleção brasileira, dia de vários jogos bons demais. E como tem acontecido durante essa Copa, a KTO tá cheia de promoção. Vários odões ou odão, muita coisa lá. Olha, e é cada odão dado. Por exemplo, ontem, gol do Cristiano Ronaldo a qualquer momento. O cara foi lá e fez 2. O cara é gênio. É o primeiro jogador a fazer gol em 6 Copas do Mundo. Ele é gênio. E teve gente dizendo que estava na hora de se aposentar, pois é. Mas enfim, lá na KTO você vai encontrar tudo que você precisa para continuar fazendo a sua fezinha, tá bom? O link tá aí na descrição do vídeo. Tem também
a tarjazinha aí para vocês verem. Enfim, vamos falar aqui de seleção brasileira. Também não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, solta o dedo no like, compartilha o vídeo. Vamos ajudar o canal Vene Casagrande, ó, crescer, crescer, crescer cada vez mais, tá bom? Vamos lá, porque qualquer ajuda é super bem-vinda. Se quiser hypar o vídeo também, isso é importante. Valeu? E ajuda demais. Se quiser dar aquela moralzinha financeira, o Pix está aí na descrição também. Seleção brasileira, novidade no provável time titular, galera. É o seguinte, pois é, Carlo Ancelotti esboçou o time titular ontem. Isso é uma apuração minha. Eu esperava Luiz Henrique no ataque, na vaga do lesionado Rafinha. Mas quem treinou foi o Ryan, gente. Claro, na primeira rodada da Copa, vocês vão se recordar que muita gente achava que seria um time porque o Carlo Ancelotti havia treinado. E aí, como a gente gosta de dizer no futebol, teve gente caindo no treino da madruga. Brincando, né? Por exemplo, Alexandre na ocasião. Mas enfim, quem treinou no ataque na vaga do lesionado Rafinha foi o Ryan. E aí o provável time tem Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casimiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Ryan, Matheus Cunha e Vini Júnior. Minha opinião, tá? Lembrando que tem jogadores pendurados, ou seja, se levar amarelo é desfalque na próxima fase, tá bom? Que pode ser Japão ou Holanda, 2 jogos extremamente difíceis. Os 2 que são titulares que estão pendurados, Casimiro e Douglas Santos, e o Ibanez também, mas o Ibanez é reserva. Vou ser muito sincero, o Douglas Santos eu pouparia. Por quê? O Douglas Santos, pelo menos na minha concepção, está no top 3 de melhores jogadores da seleção durante a Copa. Eu boto aí, sei lá, Vini Júnior, Douglas Santos, Bruno Guimarães. Os 3 estão jogando muito bem. Eu pouparia o Douglas Santos, pensando na próxima fase. Mas como assim poupar? A seleção corre risco de ficar em segundo, seria terrível, no ponto de vista logístico e tal. Gente, olha só, se o Alexandre não tem condições de jogar contra a Escócia, por que ele foi convocado? Então, eu pouparia o Douglas Santos. O Casimiro, eu não pouparia. E, pessoalmente falando, até torço para ele levar esse cartão amarelo para sair de vez do time titular da seleção brasileira, porque eu, particularmente, não suporto mais as atuações do Casimiro, tá? E o Ibanez é reserva, para mim é diferente. E outro que eu pouparia, mas não para o cartão amarelo, Gabriel Magalhães. Desgaste físico, pouparia. Imagina você perder o Gabriel Magalhães para o restante da Copa. Estamos falando do melhor zagueiro da seleção brasileira e, para muitos, o melhor do futebol atualmente. Então, eu particularmente faria isso. E vocês, o que vocês fariam? Falando rapidamente de Vasco aqui, Pedrinho e outros 2 integrantes, olha isso, gente, Pedrinho, então presidente do Vasco, e outros 2 integrantes do Conselho da SAF do Vasco foram afastados de seus cargos no quadro societário do futebol vascaíno. Em uma decisão da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, a juíza Caroline Fonseca atendeu ao pedido formulado pela 777 Carioca e teve como fundamento constatações feitas pelo Conselho Fiscal da SAF. Com isso, Pedrinho perde seu poder sobre a SAF do Vasco. Além do presidente do clube, os conselheiros Cristiano Stockler e Felipe Elias também foram afastados do Conselho de Administração da SAF. Quem está no comando, por enquanto, é Samantha Longo. Crise no Vasco! E aí, quando saiu essa notícia na noite de ontem, quase 11 horas da noite, enfim, teve uma pessoa do Flamengo que até brincou, opa, desse jeito a gente economiza dinheiro com advogado para não precisar entrar na justiça. Lembrando que o BAP recentemente disse que iria entrar na justiça caso o Vasco fosse vendido de fato para a família lá da Crefisa, enfim, por entender que tem conflito de interesses. Enfim, galera, então tá aí a informação e vamos falar agora de Flamengo. É o seguinte, inclusive acabei de ter uma resposta. Com todo respeito a quem noticiou sobre isso, que Everton Araújo teria recebido proposta do Milan, de 15 milhões de euros, que dá quase 90 milhões de reais fixos. Acabei de procurar um dirigente do Flamengo e me respondeu. Perguntei, isso aqui procede também? Por que eu também? Porque eu já havia perguntado sobre o Emerson Royal e o Emerson Royal confirmado a proposta. Já atualizo sobre isso. Já no caso do Everton Araújo ter recebido proposta do Milan, não procede. A pessoa acabou de responder que Vene é falso. Pode dizer que é falso. Então, não tem proposta para o Everton Araújo, pelo menos para o Flamengo.
Se os empresários receberam, acho muito difícil, tá? Acho muito difícil os empresários terem recebido proposta e terem enviado e não terem enviado ao Flamengo. Acho muito difícil. Pelo contrário, isso teria sido enviado na hora. Então, o Flamengo nega que tenha proposta por Everton Araújo, proposta do Milan de 15 milhões de euros. Sobre Emerson Royal, o Flamengo está balançado, gente. A qualquer momento, o Flamengo pode fechar a venda de Emerson Royal ao Aston Villa, da Inglaterra. A proposta gira aí em torno, já expliquei para vocês, 55 milhões de reais, embora o Flamengo tenha investido um valor maior do que esse para contratar o Emerson Royal, mas o tempo passou, ele não performou dentro de campo aquilo que se imaginava. O Flamengo também precisa fazer receita com venda de jogadores, então, teoricamente, seria juntar o útil ao agradável, mas o Flamengo ainda não bateu o martelo. Está pensando, está balançado. Vene, tem chance? Eu arriscaria dizer, pelo que eu ouvi lá no Flamengo, que as chances são boas de Emerson Royal ser vendido. Eu já falei aqui o porquê eu aceitaria essa proposta, já expliquei no meu último vídeo, então não vejo nenhum motivo. Enfim, queria a opinião de vocês sobre isso. Outra coisa, galera, só porque eu estava esquecendo, Everton Araújo, o Flamengo não é dono de 100% de Everton Araújo, tá? O Flamengo é dono de 70% e o Volta Redonda tem 30% desse atleta. Show? Tamo junto, até o próximo vídeo.